Uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, no Grupo Espírita Caminho da Luz. O Carmo já tinha me convidado outras vezes, né, do Carmo, mas não tinha dado certo, né, que a gente tem 3 filhas, né, uma está morando em Lavras, outra no Rio, outra em Araras, então cada hora a gente está num lugar, ou elas estão vindo aqui, ou a gente está combinando de encontrar em algum lugar, então, né, mas deu certo agora, né, e depois a gente põe na agenda, aí é a prioridade, né, então muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. E o nosso tema de hoje é mesmo sobre família, né? Começamos aqui falando de família, e é um tema, assim, desafiador. Tanto nas reflexões, mas principalmente na vivência, né, em família. Todos nós aqui temos famílias, né? Com as diferenças próprias da experiência de cada um, mas né, nós temos nossos núcleos familiares, temos, né, as pessoas que a gente se relaciona. Todos nós sabemos dos desafios da vida em família. A gente vai falar desses desafios. Só que são tantos e tão complexos que não tem jeito de a gente falar tudo, né? A gente teria vários temas aqui que a gente poderia focar o assunto e ir só nele. Por exemplo, né? Casamento, divórcio, lesões afetivas seria um tema, é uma ocasião que desafia os laços familiares, desafia mesmo os valores evangélicos, né? Situações de alcoolismo, dependência química que pode acontecer entre cônjuges, ou de cônjuges com filhos, de filhos com os pais, né? Uma situação que vai demandar um amor incondicional para aquela questão ser levada adiante, é um desafio gigantesco, né? A separação, o divórcio, né? Que, né, a doutrina espírita não é contra o divórcio e a separação, é claro que é o mal menor, como o próprio Cristo disse, né? Mas tem situações que realmente é melhor caminhar nesse sentido do que haver outros comprometimentos mais intensos, né? Mas é um momento desafiador, a vida, né, íntima, pessoal de cada um momento de decisão muito importante. Educação, né, dos filhos, né, tanto a educação formal lá, acadêmica, da escola, né, fundamental, médio, né, graduação, ou a educação antidrogas, né, que tem que se falar sobre drogas, tem que conversar com os filhos, com aqueles que estão sob a nossa tutela. Não é um assunto fácil. Você tem que conversar sabendo o que está falando, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então a gente tem que conhecer o assunto, né? A gente pode não ter problema com droga, né? Com alcoolismo, ou o que for, mas eu preciso conhecer o assunto, a forma certa de abordar o assunto. Senão, daqui a pouco eu estou despertando o interesse ali na criança, no adolescente, no assunto. Então, ele tem que saber, né, com o coração, assim, eivado do evangelho, né, mas com conhecimento mesmo. De repente, até com ajuda profissional. Mesma coisa da educação sexual também. Tem que ser conversado, tem que ser explicado. Senão, nossos filhos, os tutelados, eles vão aprender aí, né, pela rua, pelas redes sociais, em algum lugar, né? É preferível que a família enfrente esse desafio e ofereça ali essa estrutura ali, né? Um desafio que sempre, né, vira e mexe, aparece na vida das famílias, né, perda de pessoas amadas. Seja pela desencarnação, seja que foi embora por alguma razão, né? Há muitas mães que na dor da perda de um filho se fecham nessa dor e meio que deixam de lado emocionalmente os outros filhos, o marido, ou, né, o pai também, acontece isso. Em outros casos, não, eles até fortalecem os laços no momento de perda, mas é um momento desafiador, é um momento realmente desafiador, né? A religião no seio familiar, né, assim, porque a gente está aqui na casa espírita, na doutrina espírita, a gente está falando da família de uma forma geral. De repente, na nossa família nem todos são espíritas, né? Tem de outras religiões, precisamos saber lidar com isso, com respeito, com tolerância, mas também com amparo, quando for o caso. Não é fácil. Aí entra em outros desafios, desafio do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, porque dentro da família, assim, seja com irmãos, né, marido, mulher, ou com os filhos, a pessoa tem a pretensão de saber que conhece o outro. Ela acha que conhece o outro. Pela rotina, pela convivência, muitas vezes você sabe o que a pessoa vai responder, mas isso não quer dizer que você conhece o outro, porque a gente não conhece nem a si mesmo. Com profundidade a gente não conhece. É o processo de autoconhecimento. É um desafio gigante, porque nesse processo de autoconhecimento que acontece, eu começo a olhar para mim. Porque eu vejo muito facilmente o defeito do outro, né? Que a pessoa dentro de casa, não faz isso, faz aquilo. Eu tenho um monte de apontamentos assim, mas e eu?
Eu olho para o outro, mas eu vejo como no espelho, eu vejo a mim mesmo para ver onde que eu posso melhorar aqui, onde que eu... Né? E a vida em família oferece esses desafios, né? Além dos desafios materiais mesmo, né? A viver é um desafio constante, né? A gente tem que dar conta da alimentação, né? Da escola, do estudo, tem que ter o trabalho, tem que ter, né? Um amparo da saúde, um plano de saúde, alguma coisa. São temas desafiadores, claro que inseridos dentro do contexto de provas, expiações e aprendizados de cada um. Cada um passa por uma experiência diferente, mas estamos no plano físico, estamos imersos aqui na matéria e estamos ligados a essas condições próprias do plano material. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que se desenvolver materialmente, tem que prover o sustento, tem que almejar o progresso. Não tem problema nenhum a gente querer progredir materialmente, querer melhorar, não há problema nenhum, desde que não esteja pisando em ninguém, desde que não esteja agindo com egoísmo, né? A gente está na matéria para se desenvolver também nesse aspecto material, e dentro da família é um desafio. Então, todos esses temas dariam para a gente fazer uma palestra de cada um deles, né? Ou até mesmo um seminário, se for aprofundar em cada um desses temas. Mas a gente tem que pegar e focar em alguma coisa. Nós escolhemos focar na questão da espiritualidade em família, espiritualizar a família. Porque a gente tendo, assim, conseguido trazer no nosso dia a dia, na vivência familiar, o hábito assim, de espiritualizar, nós vamos poder aprofundar nisso que nós estamos querendo dizer aqui, mas quando eu trago espiritualidade para o seio da minha família, isso interfere positivamente em todos esses outros desafios que nós estamos aqui, em todas essas circunstâncias. Se a gente estiver ali com uma base espiritual de entendimento, de compreensão, de esforço, né, íntimo, né, que decorre do quê? Dessa espiritualização, vai nos ajudar em todos os desafios, não só da família, né? A família é o primeiro desafio nosso, né? Depois a gente tem os desafios de relacionamento no centro espírita, no nosso trabalho, né? No estudo, na convivência entre amigos, né? Temos um grupo de amigos, de vez em quando não sai uma rosca, não sai uma confusão, não sai um mal entendido, sai, porque nós somos assim, nós somos imperfeitos, estamos em relacionamentos imperfeitos. Só que a gente eleva a nossa expectativa lá em cima para o outro tem que me entregar tudo. Ele tem que ser perfeito. Não, meu amigo, minha amiga não pode fazer uma coisa. Pode, porque nós também erramos, né? Então, essa consciência do que nós somos, da posição que nós estamos, nos ajuda a enfrentar todos os desafios. Mas aqui a gente vai focar especificamente na questão da família. Porque a gente aprende com a doutrina espírita, não existe acaso, não existe coincidência em lugar nenhum do universo. Não existe coincidência. Todos os eventos estão ligados e sustentados por uma lei divina, por um magnetismo, que é claro que nos escapa aqui essas causas mais amplas, né? Isso transcende o nosso teto de compreensão, assim, certas coisas, mas não é o acaso, não existe acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo acontece no encadeamento. Não é que tudo está escrito, não é isso não. A gente está escrevendo nossa história o tempo inteiro, mas esse encadeamento das circunstâncias, das relações, daquilo que nos envolve, não existe acaso, muito menos na família. A gente, né, retornou aqui ao plano físico, né, através do nosso pai, nossa mãe, né. Aí, às vezes a pessoa vai falar assim, não, meu pai e minha mãe, eu nem conheci meu pai e minha mãe, nem sei quem é, me abandonaram, me entregaram para doação, mas não importa. Te deram a coisa mais importante da sua vida, que é a oportunidade da reencarnação. Ainda que não tenham tido condições de levar adiante, né, no cuidado que o filho, mas é uma oportunidade bendita esse momento da reencarnação aqui, e a gente precisa valorizar isso. A gente valorizando isso em família vai ser muito importante. Então, para ser o nosso plano de fundo assim das nossas reflexões, nós trouxemos aqui uma página do livro Jesus no Lar, do espírito Ney Lúcio, pela psicografia do Chico. Esse Jesus no Lar é muito interessante, esse livro, acho que todos conhecem, né, mas não custa a gente falar aqui de novo. Era um evangelho no lar na casa de Pedro, com o próprio Cristo. Imagina o nosso culto do lar com o Cristo participando ali, imagina. Né? Então tem lições maravilhosas ali que Ney Lúcio traz e compilou nesse livro pela psicografia do Chico Xavier. E a segunda mensagem lá se chama A Escola das Almas. Quem chuta aí o que seria a Escola das Almas? Família. Né?
Então, terminou lá um culto essa reunião lá na casa de Pedro, né, com os familiares dele, os outros pescadores. Cristo já tinha feito a explanação daqueles pontos, né, do próprio Evangelho, comentado, né, uma reunião de muita luz, de muito auxílio para todos, né, e no final da reunião a sogra de Pedro se aproxima de Jesus com uma questão. Assim, ela com o coração, né, meio preço, meio assim, né, ela foi procurar Jesus e perguntou assim, né, para ele. Eu vou resumir algumas partes e algumas eu vou ler aqui, né. Aí a sogra de Pedro pergunta para Jesus: Senhor, afinal de contas, o que vem ser a nossa vida no lar? E Jesus olha compassivamente para ela e espera, né, para complementar a pergunta dela, né, ela esclarecer melhor qual que é a dúvida dela, né. Aí ela continua assim, ó. Iniciamos a nossa tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, a promessa é de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. É bem assim que começa os relacionamentos, não é? A paixão, o amor, né? A própria sabedoria divina provendo esses encontros, imagina se fosse o contrário, começasse pelas brigas, pelas dificuldades, não ia funcionar, né? Então esse próprio mecanismo da lei de progresso assim, aproxima as pessoas para que o sentimento seja de paixão, uma ligação mais forte, e é natural e com o tempo vai transmudando, né? No começo assim, de qualquer relacionamento, a pessoa segura todas as suas tendências inferiores, todos nós temos, né? Mas eu quero mostrar para a pessoa, mostrar para o outro que eu estou começando a relacionar. Eu sou uma pessoa muito educada, sou muito gentil, eu sou um gentleman, né? Eu sou uma maravilha, eu sou um príncipe encantado. A gente consegue afivelar essa máxima. Daqui a pouco, vai passando o tempo, eu vou mostrando realmente como eu sou. Aí começam a vir os problemas, começa a vir, né? É natural que seja assim, porque a gente precisa amadurecer os sentimentos. Então o amor, essa paixão assim mais efusiva, né? Mais, né? Ela tem a sua razão de ser nessa aproximação de almas, mas a pessoa que vai atrás só disso né? Aí a pessoa vai casa 10 vezes, 15 vezes, né? Artista aí, cantor aí casou, acho que mais, pessoa de 20 vezes casou, porque está sempre em busca desse estado da paixão. Passou a paixão, passou esse sentimento mais forte, aí já não serve mais, como se a vida fosse só isso. Não é, a vida é o amadurecer dos sentimentos. E a sogra de Pedro questiona isso para Jesus, né? Não, era tão bom no começo, agora é só confusão, é só encrenca, né? O que é a família? O que é a vida em família, né? Aí continua aqui, né? Jesus reparou que ela falava isso e chegou às lágrimas, assim, porque ele já está passando por dificuldades, né? Esse drama íntimo, né? O que eu faço, né? Eu dou meu melhor e ainda as coisas não funcionam, né? E ela estava nesse estado, assim, realmente, né? Aí Jesus deu pressa em responder a ela e disse assim, ó, o lar é a escola das almas. É o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao entendimento da humanidade. Qual que é o nosso destino espiritual? Né? Jesus já falou. Né? Não é a gente ser uma grande família? Eu tratar todo mundo como irmão mesmo? Eu ter esse sentimento de fraternidade? Mas não é aquela fraternidade assim, pasteurizada, não, que todo mundo é igual. Não, cada um com as suas, né, diferenças, com as suas individualidades, com as suas perfeições, mas todo mundo se amando, compreendendo, tolerando. À medida que essa humanidade vai caminhando, é natural que esses laços de fraternidade vão se fortalecendo, vão realmente passando para um nível superior. E onde que começa isso? Família. Se eu não consigo ter esses laços de fraternidade com os meus dentro de casa, por mais difícil que seja a relação, né? A gente não está falando que é fácil, não. Todos nós temos as nossas experiências. Como falamos no início, somos espíritos atrasados ainda, imperfeitos. Como é que a gente quer ter uma família perfeita? Quando a gente galgar aí, né, degraus mais altos aí da evolução, outros patamares, aí a nossa família vai estar de acordo com a nossa evolução também, aí vai ser uma maravilha, vai ser outro tipo de progresso. Isso é coisa lá do mundo de regeneração que a gente está entrando ainda. Está entrando. Nós estamos em qual? Mundo de expiação e provas. Porque é realmente a nossa necessidade do momento, a dor ainda faz parte do nosso aprendizado. E cabe a gente, né,
fazer dessa dor o que é a alavanca de progresso. E é disso que Jesus fala aqui, porque ele pergunta assim para a sogra do preto. Ele falou, viu que ela não... Né, só falar assim, a escola das almas, né? Onde a sabedoria divina nos habilita a ter uma fraternidade mais ampla, mais... Aí Jesus perguntou para ela assim, olha, quando você vai servir a lentilha é um grão, né? Você acha feijão, né? Como é que você faz? Aí ela falou, não, eu tenho que botar no fogo, na fervura, e fica lá muito tempo, né? Para amolecer por dentro, depois eu vou refogar, vou pôr tempero para servir. É isso aí, tá certo. Aí Jesus pergunta para ela assim, e o pão que você serve? Você pega a massa assim e serve para a pessoa? Eu falo, não, tem que sovar, tem que, né, bota o fermento, espera crescer. Depois eu levo para o forno. O forno tem que estar na temperatura tal, por tantos minutos. Aí sim o pão vai ficar no ponto. Aí Jesus fala para ela, pois então, meu irmão. Aí ele fala assim, ó, há também um banquete divino na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai, fazendo assim um paralelo entre o alimento físico e o alimento espiritual. No lar, a maioria das vezes é o caldeirão santo ou o forno preparador. Caldeirão, porque vira e mexe a coisa está fervendo no lar da gente, né? Porque, está fervendo, sabe por quê? Porque a gente precisa amolecer por dentro. A gente precisa quebrar essas estruturas cristalizadas que a gente tem ainda de egoísmo, do eu falando mais alto. E é Jesus falando, hein, pessoal? Não é o Luciano, não. É nessa fervura ali desse caldeirão do lar, nesse calor do forno ali, que a gente vai se transformando por dentro. Né? Então, essa dor, essa dificuldade, esses desafios dentro do lar têm a sua razão de ser. É nos transformar. Aí a gente está falando do aspecto espiritual mais profundo da família e de cada um de nós. Porque a gente, né, acaba caindo muitas vezes numa rotina, trabalho, né, escola, né, as relações sociais, no centro espírita. A gente cria uma rotina, a gente vai automatizando isso. A gente liga um piloto automático e vamos indo, e isso não é certo. A gente tem que estar sempre no controle das coisas, que senão daqui a pouco a gente está normalizando tudo. Eu tô, né, o outro lá dentro de casa tem que me aceitar assim porque eu sou assim mesmo. Vou dar bom dia não, porque ela sabe que eu estou desejando bom dia, ela deve subir. Não é assim. Isso aí é exatamente um endurecimento íntimo. Essa crosta, essa cristalização assim do eu, que pressupõe que o outro tem que me aceitar. O outro tem que aceitar, mas é por uma condição íntima dele. Eu tenho que me fazer melhor, eu tenho que fazer parte de uma equipe. Qualquer equipe que eu tiver, equipe de trabalho. Né? Vamos pensar no nosso trabalho aqui. Todo mundo sabe quando tem alguém na equipe de trabalho que não funciona direito, como que afeta todo mundo, como que é ruim, como que a pessoa, né? A pessoa às vezes, né, diz que não sabe fazer já para não fazer mesmo, e sobrecarrega outros. Né? Sendo que, olha, poxa, não sabe fazer, aprende a fazer, procura fazer. A pessoa fala, não, isso eu não sei fazer. Sobrecarrega toda uma equipe. No trabalho nosso material, né? Mas o trabalho material, num desdobramento social, né, das nossas relações, também tem um aprendizado. Também tem lições ali, mas que não vem ao caso a gente abordar bem no seio da família aqui. Então, a gente precisa oferecer ao outro aquilo que a gente cobra, espera do outro dentro do lar. Então, a gente precisa, né, dessa fervura, dessa condição difícil, da dor, da prova, né, da dificuldade dentro do lar, saber extrair o melhor valor. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, tem lá o mal e o remédio. Então, é uma mensagem que eu gosto muito, muito mesmo, porque a gente muitas vezes confunde o mal com o remédio. O que a gente está vendo como mal, na verdade, é o remédio que a gente precisa. E eu estou reclamando ali daquele mal, eu quero tirar aquilo ali da minha vida. Eu não quero remédio porque ele é amargo, mas é aquilo que vai trazer ali realmente a renovação. Mas é preciso preciso ter um olhar mais amplo, olhar de um prisma espiritual às situações, porque não é fácil. A nossa tendência ainda é egoística, o nosso instinto ainda é de defesa própria, então muitas vezes a gente se fecha. Então dá um problema, dá uma confusão lá na família, seja lá o que for, eu já reajo negativamente, eu já me fecho, falo, não, eu estou com razão.
Mas a gente tem que estar com razão? A gente tem que estar com o Evangelho. A gente tem que estar em paz, né, com a nossa própria consciência de ter agido da melhor maneira possível. Eu posso, numa discussão, passar como um trator por cima do outro, despejando um monte de razão, um monte de verdade. E aí? Eu venci a discussão à custa de ter destruído o outro? É o que muitas vezes acontece dentro de casa, dentro do lar, nas relações, entre irmãos, pai e filho, cônjuges, sabe? Deixa o Evangelho de lado, o Evangelho que nos pede renúncia, tolerância, paciência, auxílio primeiro, né? Mas não, a gente quer tudo ao contrário, a gente quer tudo para nós primeiro. Não, tem que me entender. Eu estou falando, tem que funcionar do jeito que eu acho certo. Sendo que a gente, principalmente com criança, o que acontece? Eu falo uma coisa para a criança, não fica mexendo no celular, não vai mexer no celular o dia inteiro. Eu estou ali o dia inteiro no celular. Eu tenho que primeiramente dar um exemplo. Ó, meu filho, tela vai ter horário aqui. Né? Não dá para... Tem gente que acha que, eu vejo assim, pais, assim, ou futuros pais, falam, não, meu filho vai ser zero tela. O mundo atual, assim, eu acho meio impossível ser zero tela, porque tudo, absolutamente tudo depende de tela. Você vai pagar uma conta, você tem na tela do celular pagar a sua conta, né? Não vai mais em banco, é muito difícil. Né? Essa é uma tendência do progresso, da mudança material, né? Mas é claro que tem que ter um controle. Né? Aquela criança que fica, porque criança é espiritada, derruba a cadeira, restaurante a gente vê muito isso. Né? Pai e a mãe vai lá dar um tablet para a criança fica quieta lá, o jantar inteiro, 2 horas lá, maior sossego, maior silêncio. Mas tem uma coisa errada aí, tem um problema aí. Né? A mídia ali está sendo a babá. Está me dando paz aqui, mas o que está acontecendo com o íntimo desse espírito que está sobre a minha tutela? Que está sob a minha tutela. Até civil, criminalmente, os pais são responsáveis pelo filho até os 18 anos. Pensa, com 12 anos, 13 anos, não quer ir para a escola, fala, não vou para a escola, não. Os pais vão responder civil e criminalmente por evasão escolar. Né? Isso, a gente vê a pessoa falando na questão da religião, né? Porque estamos falando de espiritualizar, aí você tem que... Né? Estamos falando de exemplo, né? Você tem que dar um exemplo. Vamos no centro espírita, né? Aí, se meu filho é pequeno, vamos levar na evangelização lá. Tem evangelização. Né? Aí eu já ouvi pessoa falando assim, não, vou deixar meu filho crescer, quando ele crescer, ele resolve qual religião ele vai querer ter. É um equívoco isso. É a mesma coisa que você falar para a criança, não, você estuda se você quiser. Quando você fizer 18 anos, você resolve se você quer estudar ou não. A criança, o adolescente, ali, o jovem, ele não tem a noção de responsabilidade. Os pais têm essa função. Então, o discernimento da criança ali nessas decisões é limitado. Então, o pai e a mãe, além do exemplo, né, tem que levar assim para a evangelização. Culto do evangelho no lar, vamos participar sim, né? Procura tornar agradável para a criança, né? Tornar assim, né? Não pode ser aquela coisa chata, né, e tal, mas, né? Quando as meninas eram pequenas, a gente fazia os teatrinhos, né? Pegava, sempre comemorava. Nossa, elas adoravam. Né? Não via a hora de ter o culto do evangelho no lar. E sempre tinha, né? A gente fazia o culto do jeito certo assim mesmo, uma passagem do evangelho, depois daquela passagem a gente fazia um teatro lá. Pegava os ursinhos de pelu. Elas adoravam e fazem o culto, mesmo morando fora, né? A gente faz online, a gente reúne toda segunda-feira e faz. Ou seja, a gente precisa ter um esforço. Tem dia que você está cansado. Trabalhou, você está, né? Esfalfado, mas é um momento de dar algo mais, sabe? Vamos fazer o teatrinho, vamos contar a história, vamos saber. Né? Depois a gente descansa, sabe? Porque isso acaba rendendo frutos. Né? Essa minha filha que mora em Araras, ela é policial civil lá agora, e eu conheci a doutrina em 96, né? Fazendo 30 anos que eu sou espírita. Né? Nessa época ela tinha 5 anos. E pelo menos no meu caso, em muitos casos, assim, a pessoa que conhece a doutrina assim, fica deslumbrado. Eu fiquei desse. Nossa, eu queria que todo mundo fosse espírita, ficar falando de espiritismo a todo mundo. E a reunião de segunda a sexta, eu ainda ia no domingo, aquela coisa empolgada mesmo. Empolgada, né? E essa minha filha Tamires ia comigo na reunião tudo, ia para, né, o café das crianças lá na creche, a gente, sopa, ia tudo, peregrinação, visita aos enfermos, né? E vinha o pessoal de Belo Horizonte lá da União Espírita Mineira, fazer curso lá, a gente participava dos cursos e tal. 5 até os, né, depois essa empolgação minha foi chegando no lugar, né? Eu fui vendo que, né, não era assim, mas continuamos lá na Zaref e ela comigo, sempre comigo, né?
Tinha um que era o café da manhã, a gente saía às 6 horas da manhã de casa, era um dia só na semana, né? Mas aí tinha que passar na padaria, pegar e ir lá. Atravessava São Lourenço de um lado no outro, ela, maior disposição. Aí chegou ali pelos 11 anos, né? Ela assim, foi para uma escola particular lá, e começa assim, uns outros tipos de amizade. Aí eu quero fazer catequismo. Eu falei, ué, tá bom, já tá a base, né? Tava lá dos 5 aos 11, ela vai lá fazer catequismo. Daqui a pouco, né? Ter primeira comunhão, crisma. Daqui a pouco falar, não sou espírita mais não. Ué, né? Tá bom, já quase 18 anos, né? Aí ficou assim uns 2 anos, daqui a pouco ela começou de novo, aí tem palestra, ela começou aí, daqui a pouco ela mesmo voltou para a doutrina espírita, né? Aquela influência do meio ali, né? Porque a gente tem que entender o jovem também, a criança, né? Mas tem que dar o suporte também, para ter a personalidade de... Isso é muito importante, por exemplo, na questão das drogas. Saber dizer não, lá eu não vou, isso eu não faço. Ah, mas a turma toda está indo. Né? Aquela frase de mãe, você não é todo mundo. Né? É verdade, não é mesmo. Né? Mas tem que ensinar para o filho esse discernimento. E isso acontece, esse ensinar o discernimento vem de uma base assim, que o Evangelho traz para a gente, traz essa proximidade. A gente falou ali atrás da rotina, do dia a dia, dessa coisa que absorve a gente. É preciso ter cuidado na família para essa rotina não nos absorver, a gente normalizar as coisas. Daqui a pouco meu filho, ou aquela, né, aquele espírito tutelado, às vezes um sobrinho, um neto, o que for, não está querendo participar, fala, não, vem cá, vamos participar assim. É preciso meio que arrastar um pouco assim, né? Por quê? Porque é a responsabilidade da gente. E isso vai refletir lá no futuro, vai refletir em todos aqueles outros desafios da vida em família, né? Então, é preciso o algo mais, é preciso o esforço. Sabe aquele dia que você está cansado? Sabe quando você está sem paciência? Sabe quando você está sem força? Quando você está com vontade de chorar? É a hora do óbolo da viúva. De dar aquilo que vai fazer falta para a gente. Jesus ensinou isso para a gente. É aí que tem valor. É aí que faz a diferença. Porque a gente dá... Eu estou de férias, eu estou de boa, vou me dedicar hoje o dia para os meus filhos. Bacana, para os meus netos, para o sobrinho, o que for. Bacana, mas eu estou de férias, estou de boa. Tem mais valor quando você está dando daquilo que está te faltando. E Jesus vai falar disso daqui a pouquinho, quer ver? Continuando aqui, ó. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, dentro do lar, né, é recurso espiritual. Será que nós já pensamos nisso como recurso espiritual? Aflição ou sofrimento é recurso espiritual? Porque a gente vê a dor só como dor. Sofrimento só como sofrimento. Porque a gente está falando, né, aflição, sofrimento, parece que só questão assim, de relações difíceis e tal. Não, de repente é uma enfermidade. É uma doença que ninguém estava esperando e um membro da família. E aí? É só dor, só sofrimento? Ou é um recurso espiritual? É claro que é um recurso espiritual. É o Cristo falando. Se a gente olhar com esse olhar assim do Evangelho, a gente vai compreender esse recurso espiritual. Ainda que seja um remédio amargo, mas que tem ali aquele condão, tem aquela oportunidade de iluminar a gente por dentro, de arrancar a gente daquela inércia que a gente já estava vindo. Sabe que é piloto automático, eu falei? Vai nos arrancar daquilo ali para levar para as questões transcendentes mesmo da vida. Forçosamente, é o recurso espiritual. Né? Jesus continua, né? O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. O coração acordado para a vontade do Senhor. A gente tem que ter despertado. Tem que despertar. Né? A gente tem que estar, né, realmente atento, né, o que é a vontade do Senhor. Porque aí a gente vai olhar o sofrimento com outros olhos, com outra perspectiva. Porque senão sabe o que vai acontecer? Essa dor vai nos engolir. Essa dor vai nos devorar. Esse chão que se abriu aí, nós vamos cair dentro dele. É o que muitas vezes leva a pessoa ao processo de depressão profunda. Se você entrar nos aspectos, né, médicos, biológicos, do auxílio, né, da medicina que a pessoa com depressão precisa, nós estamos falando só do aspecto espiritual. É preciso olhar a dor pelo prisma espiritual, pelo prisma que Jesus nos ensina. Realmente, né, as bênçãos luminosas das lutas renovadoras. Porque senão a gente não dá conta. A gente não dá conta. Estamos falando de família, mas isso é em qualquer lance da vida.
né? Todos nós já passamos por dificuldades, já passamos por desafios, passaremos por outros ainda, porque é da nossa travessia aqui no plano físico, é esse mesmo. Enfrentar, encarar esses desafios, extrair a melhor cota de aprendizado que a gente puder. Né? Mas eu preciso estar acordado para isso. Eu preciso estar desperto para essas verdades, para essas realidades espirituais. É o Cristo que fala isso, o coração acordado para a vontade do Senhor. A gente precisa estar desperto, a gente precisa estar realmente atento. O que determina essa minha atenção, o que determina esse meu foco, é o que eu desejo lá dentro de mim. Eu desejo sossego, paz, eu não quero confusão, aí eu me fecho, eu deixo, não. Aquele parente difícil lá, é só ficar longe dele que está tudo bem. Eu estou acordado? Não, eu estou me fechando num comodismo que daqui a pouco eu vou ser arrancado. Eu vou ser arrancado dessa posição. Porque essa pessoa que eu tenho dificuldade, né? Normalmente a gente usa a figura do cunhado, né? Coitado do cunhado, né? Mas às vezes é um laço mais próximo. Mas essa pessoa que eu tenho dificuldade, por que tem essa dificuldade? O que está acontecendo? Né? Ah, não sei, eu não bico com ele não bica comigo, é melhor ficar cada um no seu canto. Ora, acabamos de falar aqui, relembrar que não existe acaso, não existe coincidência. Então aquele sentimento que está ali, né, uma coisa estranha que está por trás ali, está nos avisando de um passado. Sabe? Então eu olho, eu não gosto da pessoa, sabe o que pode ser, numa suposição assim? Um alto complexo de culpa que eu tenho de um grande mal que eu fiz à pessoa. A pessoa também já não gosta de mim porque ela lá intimamente não se lembra objetivamente, mas tem aquele sentimento, aquele ali, né, foi o causador. E aí, quando eu fico adiando essa questão, o que vai acontecer? Eu posso adiar por um tempo? Posso. Posso adiar por uma encarnação inteira. Não, é só não encontrar com a pessoa, tá tudo bem. E aí? E a questão espiritual como que ficou? Nós vamos ter que resolver essa questão. Eu e essa pessoa que eu tenho dificuldade ali no seio familiar, nós vamos ter que resolver essa questão. Nós vamos ter que corrigir esses laços. Eu não quero fazer isso agora, isso chama livre-arbítrio. Eu posso pegar e virar as costas, não quero olhar na cara, fica longe, está tudo bem. A gente pode se iludir com esses pensamentos assim, não está bem não. Porque a vida, a própria lei de progresso, vai cobrar essa reaproximação, então vai ter uma nova oportunidade, mas em qual configuração? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Essa pessoa que eu, né, usar um termo assim mais claro, que eu não suporto ali, daqui a pouco vai ser meu pai, numa encarnação futura. Né? Um cunhado eu viro as costas como pai. Ou então meu filho. Né? Ou de repente vai ser meu chefe, que eu vou ter que trabalhar a vida inteira com ele. A gente não sabe a configuração que vai ser. Né? E eu desperdiçando essa oportunidade agora, eu tô jogando dados com o meu futuro. Né? Mas essa relação vai ter que ser consertada. Por isso, quando Jesus fala o coração acordado para a vontade do Senhor. Lembra que eu falei de autoconhecimento lá no começo? Por que eu não gosto daquela pessoa? A gente normaliza isso. Não, a vida inteira. Nunca, já tentei, não deu certo, mas onde que estava o evangelho quando eu tentei? E quando eu tentei de lá para cá, eu não tenho um pouco mais de evangelho, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vontade de melhorar? Então não tem que tentar mais? Ah, mas eu não consigo. Isso no nosso diálogo íntimo, né? E a prece? Quantas vezes eu fiz uma prece pedindo que a espiritualidade, que Jesus me auxilie para essa situação começar a modificar? É a gente acordando para a vontade do Senhor, é a gente, né, realmente desperto para as nossas necessidades de agora, da oportunidade do momento. Né? Ah, tem a reencarnação, na próxima vida a gente vê isso. Tudo bem, né? A misericórdia divina não vai nos faltar com essa nova oportunidade. Né? Não penso que vai ser a mesma configuração, não vai ser a mesma oportunidade. Jesus falou, né? Reconcilia o adversário enquanto estais a caminho. Ele está falando exatamente, aproveita o momento de agora, enquanto você está a caminho com ele. Né? Que depois vai ser diferente. Vai ser melhor, vai ser pior? Né? Não sabemos, mas é uma questão de raciocínio. Se eu desperdiço uma oportunidade aqui de algo que vai me fazer bem, o que vai decorrer disso? Atraso. Vai decorrer malefício. Né? Quem nunca teve uma tarefa para fazer, tem uma tarefa importante, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no centro espírita,
né? E você vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Ah, não, mas eu falo. Mas chega na hora, você não fez ainda. Chega na hora, você não está pronto. E aí? Né? Se é uma coisa que dá para você sair fora, você vai dar uma desculpa, não deu, né? E no trabalho? Você vai sofrer as consequências da sua própria missão. Isso numa questão material, numa questão assim do dia a dia. Na questão espiritual também vamos sofrer as consequências das nossas omissões. Né? Aí, mais um trecho aqui, porque é muito interessante. Somente aí, no seio familiar, né? De encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, eu olho o outro, eu não estou dizendo que o outro é perfeito, não, pessoal. Jesus está falando, o outro não é perfeito. É claro que não é, ninguém é. Então, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. O outro é um espelho nosso. Sabe aquilo que eu estou apontando no outro? Será que eu não aponto em mim mesmo? Isso que eu cobro do outro, será que eu cobro de mim também? Essa expectativa a pessoa tem que ser uma pessoa maravilhosa comigo. Será que eu sou uma pessoa maravilhosa com os outros? Né? Tem gente que não faz força nenhuma para agradar ninguém, principalmente dentro de casa. Sendo que é um dever de relação social. Né? Você ser cordial, esse é o mínimo, esse é o começo. Então eu olho para o defeito do outro, é o que o Cristo está dizendo, eu olho e vejo o que eu tenho que consertar em mim. Porque eu olho, né, e suporto com tolerância, com amor. Pessoal, não estão falando que é fácil, não. Mas estão falando que é o caminho que Cristo ensina, que a doutrina ensina. Né? Se a gente quiser o caminho fácil, né, para citar o Cristo novo, é a porta larga, é o caminho largo. A gente quer facilidade, a gente então... melhor a gente escolher um outro caminho aí, porque o Cristo não prometeu facilidade para a gente. Ele prometeu um caminho luminoso, um caminho lá na frente de recompensas de paz, de consciência tranquila, mas de esforço. Quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Ou seja, a gente tem que dar a cota de sacrifício, de esforço, porque esse é o caminho do aprimoramento íntimo, do aprimoramento espiritual. Aí que o lar é essa grande escola das almas. Jesus continua aqui, só para a gente finalizar, falando ainda para a sogra de Pedro. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A gente está, às vezes, na situação, e às vezes a situação já está demorando um mês, um ano, às vezes está 10 anos naquela situação. Jesus está falando que notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor de uma erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. Está falando da transitoriedade de tudo, chamando a atenção. Tudo isso passa muito rápido. Sabe esse problema que eu acho enorme, gigante? Ele vai passar muito rápido. Mas como que eu passei por ele? Eu extraí o melhor valor, o melhor aprendizado, ou eu fugi dele simplesmente para encontrar ele lá na frente, mais complicado, né? Mais emaranhado de outras situações que decorreram da minha omissão, da minha fuga, né? É o que Jesus está falando, tá? Lançando esse nosso olhar aqui para o infinito. Pode imaginar a vida aí mais longa aí de convivência, 10, 20, 40, 70 anos de convivência. É um instante. Cristo falando, olha para a eternidade que nós somos. Né? A gente aqui do ponto de vista físico, da encarnação, a gente limita muito, né? Entre o berço e o túmulo, parece que, nossa, é um espaço de tempo, né? 90 anos, se é que não vão chegar lá, né? Quem é que garante? Né? Mas vamos supor que a gente chegue. 90 anos na existência. Minha sogra tem 93 anos. Esses dias capotou num carro e não machucou. O carro capotou 2 vezes, não teve nada a sogra. Né? Ano passado caiu de uma escada, só fraturou a perna, tá ótima. Mas quem garante que a gente vai chegar lá nos 93 anos com essa condição física, mental? Nós não sabemos, mas ainda que chegue, é um instante ainda. É o que o Cristo está falando. Então, aquilo que a gente suporta por um período vai reverberar no nosso futuro afora. É essa conta que a gente não faz, é uma conta que nos beneficia, né? Eu vou fazer uma aplicação lá no banco, deixa eu ver o que está dando aqui, 0,5% a mais, 0,2% a mais. Essas contas a gente faz. É a conta que nos favorece no progresso espiritual. Essa conta eu não faço? Eu vou suportar isso aqui, mas isso aqui vai reverberar eternidade afora.
porque qualquer sentimento que eu consigo dominar em sentimento inferior e trocar ele por um pouquinho que seja mais iluminado, um pouquinho mais, né? Aquilo pertence a gente. Né? Chico Xavier, o pessoal sempre chegava nele, né? Aqueles elogios assim, meio descabidos, meio desproporcionais, assim, falando, não, você é um santo, você é um privilegiado, você, né? Porque é realmente um espírito assim de uma luminosidade, de um magnetismo incrível, assim, né? As pessoas às vezes exageravam nesses elogios, né? O Chico uma vez falou assim, não, eu não sou nada disso, não, eu sou um verme, eu sou um verme. Mas aí ele completou assim, ó, eu sou um verme, mas um verme que rasteja para frente. Esse que é o importante, a gente ir para frente, nem que seja rastejando um pouquinho, o que for, para frente. Né? Aproveitando realmente cada valor, cada dor, cada momento ali para nos servir isso eternidade afora. Jesus continua, o lar é um curso ligeiro para a fraternidade e desfrutaremos na vida eterna. Falando exatamente disso, desse valor que a gente adquire agora e nos pertence. Né? Lembra os tesouros do céu, os tesouros da terra, né? A passagem de Jesus? Acumular os tesouros do céu, são esses tesouros. E vão nos pertencer e vão nos acompanhar para sempre. Eu quero ter uma encarnação no futuro melhor, mais tranquila, mais serena. Depende da gente. Depende dos esforços que eu fiz, daquilo que eu amealhei de afeições, daquilo que eu consegui, né, nessa fervura do lar e amolecer esses sentimentos dentro de mim. Se eu continuar na mesma dureza, porque a sogra de Pedro ainda pergunta para ele, ouviu isso tudo e ainda falou, ah, Senhor, mas há criaturas, porém, que lutam e sofrem e, no entanto, jamais aprendem. É verdade. Né? Você pode, no relacionamento, pai, filho, sobrinho, algum relacionamento assim, você está a vida inteira dedicando e a pessoa não muda. A pessoa está do mesmo jeito, parece que está até pior, numa certa perspectiva. Né? Ela está perguntando, mas e essas que jamais, né, jamais aprendem? A Jesus, de novo, usa a figura da lentilha. E a lentilha, quando não cozinha direito, fica dura, o que você faz? Você serve ela assim? Né? Dependendo da colheita, do fogo, né? Não cozinhou, já ficou dura, tem jeito de comer? Aí a sogra de Pedro falou, não tem que jogar fora. Não vou dar um negócio duro para a pessoa comer, quebrar o dente, né? Tem que jogar fora. Aí Jesus fala, ocorre mesmo. Ocorre mesmo com aquele que não quer aprender, aquele que está... Porque a gente está trazendo foco para nós mesmos, né? Agora o outro pode estar desperdiçando também a oportunidade. Aí é de cunho individual, né? Do aproveitamento de cada um. Mas Jesus agora está falando do outro, né? Ocorre o mesmo. Terminou o mestre com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Essa figura ainda do fogo, né? Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora. Jesus usando de novo lançar fora, né? Várias passagens do Evangelho, né? Atai e jogai nas trevas exteriores. Tem essa figura daquele que não se emenda, daquele que não trabalha, daquele que não cumpre. Ele usa sempre uma imagem forte, porque a gente não pode, assim, também fugir da realidade. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. O que eu planto de bom, de elevado, de iluminado, de esforçado, eu vou colher. O que eu planto de omissão, de fuga, de comodismo, né, eu vou colher o resultado também, ele me pertence. E muitas vezes é essa sombra, é um período de perturbação lá no plano espiritual, onde eu vou, né? Jesus está falando desse momento da morte, ó, né? Nesse momento da morte vai ter essa seleção, vai ter realmente esse confronto nosso com a própria consciência, onde vai haver a seleção ali, não é que tem alguém lá no plano espiritual, você vai para cá, você vai para lá, vai acontecer isso com você, é a nossa própria consciência que vai nos levar naquela situação que a gente necessita para quê? Para acordar, para despertar e depois disso recomeçar, sabemos lá em que circunstância, em qual condição. Por isso o valor, né, do esforço de agora, a necessidade mesmo dessa resignação, dessa tolerância, desse amor incondicional. Claro que tudo tem um limite, né? Se é uma situação que está levando às vezes até um certo perigo, nós falamos no começo, até o divórcio é aceitável pelos postulados do próprio Cristo, da doutrina, tem situações que realmente não tem jeito.
São os casos extremos, é o mal menor, né? Muitas vezes a gente vai conseguir, com esforço, com realmente essa dedicação evangélica, com esses postulados espíritos que a gente vai absorvendo, a gente vai conseguindo vencer e ir modificando essa situação. Porque além do que a gente tenta ensinar, tenta mostrar, tem um exemplo que arrasta. Né? 10, 20, 30 anos de dedicação, por exemplo, de uma mãe. Vocês acham que isso não vai ter impacto no filho? Vai ter, nem que seja mais tarde. Nem que seja mais tarde. Quando for tarde, vai lembrar daquela mãezinha. O pessoal que deve participar de reuniões de desobsessão, né? Tem reuniões de desobsessão aqui na casa. Quantas vezes não é uma mãezinha que vem recolher aquele espírito de sofrimento ali? Quantas vezes? Quantas vezes, né, tá ali o esclarecedor conversando e vem a intuição, né? Porque a mãe está do lado ali e fala, não, a pessoa está envolta naquele sentimento de vingança, de ódio, disso, daquilo, o espírito está ali comunicando através do médium. E você fala da mãezinha, ele não quer nem ouvir falar. Não, que mãe? Não esqueceu de mim. Que esqueceu? Está aqui do seu lado, derramando lágrimas aqui, pedindo a Jesus por você, e de repente o espírito começa a ver a mãe mesmo. É um momento assim. Ele escolheu um caminho torto, mas naquele momento ali ele está colhendo lá o fruto do exemplo da mãe lá de sei lá quantas décadas atrás ali, arrancando ele daquele cipoal de dor, de sofrimento que ele tinha se envolvido. Então, qualquer semente, ela vai frutificar no tempo e no espaço, não tenhamos dúvida disso. Né? Mais umas coisinhas para falar, mas é que eu queria terminar aqui com uma poesia do Casimiro Cunha sobre família, que é muito, muito bonita. Casimiro Cunha, ele nasceu em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Aos 14 anos ele perdeu uma vista. Aos 16 ele perdeu a outra, ficou totalmente cego, mas ele já tinha as claridades da doutrina espírita e foi um exemplo assim de bondade, de amor, de renúncia, sabe? De dedicação ao próximo, né? E mais tarde, né, desencarnado pelas mãos de Chico Xavier, trouxe muitas e muitas poesias, né? E essa aqui chama Carta às Famílias, que a gente vai encerrar a nossa reflexão da noite de hoje com o Casimiro Cunha. Ele fala assim, ó: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos de existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino e substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças da tua casa um instituto da afeição. Não te esqueças que a família, a mais santa autoridade, é a que nasce da energia que não desdenha da bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência, muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, isso é a sombra que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho. Né? Reforçando essa penúltima estrofe aqui, ó. Na noite de cada dia, nas luzes da oração, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Está difícil? Está pesado? Vamos nos entregar à prece, vamos pedir esse amparo do alto. Não vai faltar esse amparo. Não vai faltar essa força que está nos faltando ali. Essa cruz que está quase esmagando a gente, não vai esmagar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, precisa pedir esse socorro. Ele virá. Confiemos no Cristo. Muita paz, muita luz a todos.